E essa animosidade ontem, né, segundo relatos das próprias forças de segurança envolvidas no jogo, começou com o torcedor xingando a torcida organizada. E essa relação começou recentemente, porque nesse momento de crise da torcida, do clube, a torcida organizada entrou em um apoio ostensivo à campanha, participando da campanha do ex-presidente da Executiva e atual presidente do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão, que é deputado, presidente da Assembleia Legislativa. Então, a maior torcida organizada do clube comprou a participação na campanha política, né? Deu apoio oficial. E logo após esse anúncio, a organizada anunciou uma festa de 40 anos com atrações de alto custo, uma festa na Arena Castelão, logo após a associação desse apoio. Então, a torcida, em sua maioria, associou isso a algum ajuste financeiro que houve. E nesse momento de crise, sim, a torcida, em geral, cobrando a diretoria, a torcida considerou que a maior organizada se manteve em silêncio. Ela se manteve calada. E isso foi muito associado a esse apoio político. Então, ontem, quando o Cuiabá fez o gol, a confusão teria começado porque o torcedor chamou a organizada de vendida e alguns membros, o torcedor comum e a torcida organizada partiu para cima para agredir esses torcedores. E ali começou a confusão generalizada, jogando cadeira de cima para baixo. Que a organizada fica em cima e embaixo tem um setor onde não tem tanta presença da organizada. Começaram a jogar e a polícia determinou que os seguranças abrissem as escadas para quem tinha criança ficar no gramado para ser retirado em segurança. Só que teve uma hora que todo mundo queria sair para se colocar em segurança e os seguranças não conseguiram dar vazão. Só rapidinho, só para explicar um contexto, até para complementar mais o que você está dizendo, como o Léo mencionou, né? Muita gente estranhou, gente que não estava acompanhando o jogo do Ceará. Importante. E aí, acho que até você, né, Fred, tinha também colocado no Twitter. Muita gente estranhou, como assim? O Ceará empata e a torcida invade? Eu acho que é fundamental a gente explicar isso, até para abrir e levar até o foco para o Castelão. Pronto. O que aconteceu e por que aconteceu naquele momento? Assim, porque essa é uma dúvida assim, que paira no ar até agora. Sim. Porque quem está de fora acha tudo muito estranho. Porque na Ilha do Retiro existia um motivo claro. Confusão após um pênalti, né, que duvidoso, marca, gol, provocação na frente da torcida. Existe uma coisa que você entende o roteiro. Sim. Então, Minhoca, Léo, vamos explicar o roteiro que se deu para o que aconteceu no Castelão. É só para complementar e vou de novo trazer a linha onde Léo estava mencionando, ele depois pode continuar. Quando o Cuiabá faz o gol, obviamente, pelo todo o nível de tensão que era o jogo, começou realmente a torcida comum a fazer ali manifesto contra a torcida organizada principal do Ceará. Naquele momento, a torcida organizada do Ceará passou a fazer agressões. Então, começou a ter briga, aí começou a retirarem assentos, começou uma briga generalizada. Nesse momento, o jogo já estava chegando ali na reta final, o juiz tinha dado 9 minutos de acréscimo, e teve um momento que até os jogadores do Cuiabá começaram a pedir para que parasse o jogo, porque estava tendo uma briga generalizada. Claro, para o Cuiabá, tal qual era no caso do Vasco, né? Era bom para que houvesse realmente a parada. Como o Ceará precisava fazer 2 gols para virar a partida, o Cuiabá tentava parar o jogo o máximo possível. O Caio Max, que era o árbitro da partida, não parou, deixou bater o escanteio, e nesse meio tempo, eu estava até na rádio comentando, e o nosso setorista, o Horácio Neto, que é o setorista do Ceará, no momento ele nem reparou o gol que aconteceu do Ceará, porque no momento que ele estava relatando, olha, vai ter o escanteio, mas está tendo muito assento sendo jogado para dentro do gramado, porque já tinha o pessoal jogando da superior, que é o lado norte, né, que é o lado esquerdo das cabines, onde geralmente fica a torcida organizada do Ceará, para o setor inferior. E aí, também na inferior, o pessoal já jogando também lá para dentro. E a parte ali da inferior tinha muitas crianças, muitas famílias que já estavam ali acuadas, não tinha nem para onde fugir. Ninguém estava olhando. Então, assim, teve parte do estádio comemorando o gol de empate, ao mesmo tempo que estava tendo uma briga. Acho que deve ter muita gente ali que estava brigando que sequer viu o gol acontecendo. E aí que é onde o Léo parou, né? Nesse momento, o pessoal começou a liberar algumas pessoas, né, principalmente que estavam ali com filhos, sendo liberadas, só que aí, em meio àquela paralisação que teve, aí é que entra exatamente, de novo, o vandalismo,
o pessoal que entra já para tentar pegar os jogadores, né? O Vina sai correndo, o próprio Guilherme Castilho, o Luiz Otávio, que eu acho que foi a imagem, né, Léo? A imagem mais emblemática que eu diria desse momento, em meio a tudo que estava acontecendo, com crianças chorando, crianças sendo carregadas ali pelos bombeiros. Aí teve o momento do Luiz Otávio, zagueiro do Ceará, aos prantos, com torcedores tentando proteger e outros torcedores tentando tirar satisfação, assim. Então foi um palco lamentável, né, como a gente já mencionou, mas tudo isso causado já bem antes. Não foi por conta de um gol que acabou acontecendo, né? A briga já estava acontecendo bem antes, mas pode continuar, Léo. Exatamente, assim, não foi uma invasão para agredir os jogadores, tanto que o único que chegou a ser realmente cercado pelos torcedores foi o Luiz Otávio, realmente teve essa ação de cobrança e alguns torcedores até abraçando ele, tirando ele de lá. Inclusive, assim, tem gente no chat aqui, inclusive, é o que eu tô falando, assim, uma coisa... É um problema difícil de ser resolvido, porque o mau caratismo é tão grande que a gente está falando de uma agressão, a tentativa de agressão a jogadores, e tem gente fazendo piada, cara. É isso que eu tô falando. É uma sociedade cheia de gente mau caráter. Mau caráter. Esses que batem são mau caráter. Quem faz piada com agressão, com uma situação dessa, é mau caráter também. Entendeu? Quem transforma isso numa questão clubista, numa questão... Isso é um problema da gente, de todo mundo que gosta de futebol, de todo mundo que frequenta a arena. Eu levo meu filho para a arena, eu levo minha mãe de 60 e tantos anos para a arena. Isso é um problema nosso. Ontem, Léo, rapidinho. Aquela agressão do torcedor do Fortaleza me preocupou, porque podia ser eu, podia ser minha mãe, podia estar do meu filho ali do lado. O Horácio Neto, né, que é o setorista, e tinha hora que ele falava, cara, tem cara rindo aqui passando, tem gente batendo foto e simplesmente rindo com a galera, passando mal. E assim, o cara não tá entendendo o que é que tá acontecendo dentro de campo, assim, o absurdo que está acontecendo naquele momento. E sem entender mais ainda, né, Léo, que é aquela outra situação. O Ceará ainda tinha minutos para tentar virar com o jogador a mais, tudo bem, tinha tomado um gol. E naquele Minhoca, momento... eu vi perfis de torcedoras, assim, pessoas dizendo que, assim, pelo menos a nossa honra foi lavada, tá entendendo? Justificando o que aconteceu. Qual é o problema do adversário fazer um gol? No Recife também. Recife, pelo menos não mostrou que aqui é a casa de qualquer um de faz o que quiser. No no Recife, é. É isso que eu tô falando. No Recife eu vi assim, justificando que a violência é uma forma de defender a honra. Porra, e qual é o problema da honra? O adversário não pode fazer um gol, não, é? É proibido o adversário fazer um gol e botar a mão no ouvido? Pode continuar. Pode seguir. Mas é isso, cara. É um problema complicado porque as pessoas começam a colocar rivalidade em tudo, cara. Assim, é gente doente, a gente que vê o futebol como de uma forma doente. Assim, é expor seu mau caratismo dentro da rivalidade, entendeu? É você agredir. Eu contei uma situação aqui e foi uma situação que eu passei pessoalmente, que eu vivi pessoalmente a violência de receber uma ameaça ao meu filho. Cuidado com seu filho, entendeu? E quando eu recebi essa ameaça, e ela foi fruto de uma postagem leviana de um torcedor do Fortaleza, coincidentemente, pouco tempo depois, esse torcedor foi vítima da mesma coisa, infelizmente. E alguns colocaram como se fosse uma situação diferente. E eu acho assim, quando você coloca o clubismo acima da sua humanidade, assim, você começa a deixar de se indignar com isso, de se preocupar quando você vê um amigo do estádio. E a gente estava num grupo de gente que produz conteúdo sobre o Ceará, e o cara falando, o colega da gente, cara, eu tô muito preocupado no jogo do Fortaleza e Palmeiras. Meu cunhado tá lá, cara. Eu não tô conseguindo falar com meu cunhado. E o cara às vezes faz uma piada, ele esquece que o amigo dele, que é torcedor do Ceará também, tanto quanto ele, tem um irmão que é tricolor e tá lá. Tem uma sogra que é tricolor e tá lá. Entendeu? Então as pessoas transformam isso, bicho. É um nível de mau caratismo, assim, enorme. Transformar isso numa briga de rivalidade, assim. Eu acho que é uma rinha de quem nem tem coragem de fazer. Nem tem coragem, não. Acho que não tem nem a iniciativa de brigar, como os caras brigam no tapa e tenta travar uma rinha de caráter mesmo, assim. Ver quem eu sou melhor que você, ver quem é mais sujo na história. Eu acho que quanto mais você passar longe dessa, melhor.
Vamos partir para. Relógio, acho que teve um superchat aí pelo meio do Eu acho caminho. que faltou. Márcio respondeu, eu fiquei curioso para saber. Eu vi estava lendo a resposta dele. Eu vi a resposta desencontradas, assim, eu vi a primeira ali. A Vi primeira que eu vi foi assim: existe gente de má índole, como existe no jornalismo, por exemplo. Né? Exatamente. Existe gente. Ok. No jornalismo, não acho que toda semana acontece de um trocar tapa com o outro, alguém arrancar uma privada para matar outro. Se um dia você vê um jornalista fazendo um negócio desse, pois vá lá, sei lá, denuncie o cara, entendeu? Não dá para dizer que porque acontece com a gente e pode acontecer com qualquer outra profissão, pode acontecer com um padre, com um pastor, quem quer que seja. Se o cara cometer um ato criminoso, esse cara tem que pagar, velho. Essa é a regra. Eu não sei quantos anos o Márcio tem, mas assim, eu fui repórter, né? E fui para enterro de integrante organizada morto. Vi mãe chorar, vi esposa chorar, vi filho. Fui para hospital por causa de ação de organizada. Ver gente com problema na coluna que talvez não volte a andar. Saí daqui para Maceió para entrevistar um torcedor do CRB que ficou cego depois de uma ação da Jovem lá. E entrevistei o integrante da Jovem que, de acordo com todos, foi preso sem ter participado diretamente da ação. Mais duas vidas destruídas. Tá? Isso só que eu cobri diretamente. No meio disso aí, cobri umas 4 reuniões de paz. Acordo de paz lá no quartel do Derby. E nunca teve paz. Tá? Depois que eu parei de ser repórter, assassinato, destruição, espancadaria, espancamento e uma privada arremessada lá de cima. Então, assim, sempre os mesmos grupos. Porque se fosse assim, foi a Jovem, eita, agora foi a Brava Ilha, agora foi a... Não, é sempre Inferno Coral, Fanáutico e Jovem. E é o que eu digo. Eu ainda poderia diminuir o meu tom se não existisse a cultura da violência. Porque, para mim, e é isso que Márcio não consegue explicar, é por que roubar uma bandeira e uma faixa é legal? Por quê? Porque essa é uma cultura. Por que arrancar a força camisa de um torcedor é legal? Quando você me responder por que roubar uma faixa, uma bandeira, um instrumento, por que isso é ok? É porque esse cara jogava barra bandeira quando era criança, pô. Aí a barra bandeira a primeira coisa que eu recomendo para eles, a pessoa que você mais ama, sua mãe, sua mulher, sua filha, coloque lá, seu filho, coloque lá. Peça para um grupo de pessoas fazer esse ato para essa pessoa que você ama. Se você acharia foi de na boa. Bahia, foi na Bahia recentemente que tinha um cara passando com a camisa que o cara tá passando na moto com a camisa de um clube do interior. Foi. Não foi Exatamente, na Bahia? acho que era um clube do Intermunicipal que passou ali nas proximidades do Barradão durante o jogo do Vitória. E eu não sei, acho que o pessoal pensou que era alguma torcida do Bahia, do Bahia, algo assim. E acabou aí o cara atacando o cara. Atacado, pô. Atacado. É muito forte, tá? É muito forte e é lamentável, sabe, Fred? Porque, assim, isso era para ser uma coisa consensual. É para todo mundo aqui nesse chat, não era para estar falando... Tem umas coisas aqui no chat que, sinceramente... Cara, era para ser uma coisa unânime. Mas é o que a gente tá falando, cara. A gente tá falando. Mas justamente. A gente tá falando disso. A gente tá falando da Arena Castelão, onde jogam Ceará e Fortaleza. Exato, onde ocorreram vários casos de violência durante o ano. Podia ser quem quer que fosse lá, podia ter sido apto, dado um tapa na cara de alguém. Exatamente. A gente tá isso. É a violência, exatamente. Não é a cor de ninguém, de torcida, mas a gente sabe, por isso que o Fred mencionou, que torcidas organizadas estão geralmente, a gente não vai dizer que todas as vezes, todas essas brigas só são organizadas. Tem outras pessoas que também estão inseridas, mas é muito maior com essas organizadas. E se os clubes, se as pessoas que fazem hoje o futebol não tentar tirar essas pessoas,
praticamente esse discurso que a gente está tendo aqui, no próximo ano a gente vai falar de novo, a gente vai lamentar, pessoas vão morrer, pessoas vão perder o olho, vai ter privada sendo arremessada. E assim, a gente não está resolvendo a situação. A gente está, de novo, debatendo o mesmo assunto, que na prática, acho que o Cássio mencionou isso lá no começo do debate. Há quanto tempo, Cássio, que a gente já está dando essas medidas preventivas com torcida, de pune ali a torcida, pune ali a presença do torcedor organizado, sem instrumento? Quantos anos? Veja só, não sei, a gente conversou, não sei precisar uma data não, mas assim, já é tempos imemoriais, já assim, não... E hoje, por exemplo, tem clássico pelo Brasil inteiro. Eu acho que tem 25 anos por baixo. É o negócio de São Paulo que você estava falando? Ah, de São Paulo é década de 90. Ah, não, desculpa. Mas é década de 90 que São Paulo foi proibido. Hoje, em alguns locais do Brasil, clássicos é de torcida única. Impede de que no dia do jogo tenha casos de violência zero? Óbvio. Inclusive em São Paulo. E voltar a rebandeira. Exatamente, velho. Não é torcida única. Nenhuma das medidas hoje ela é eficaz. Ela é eficaz, porque os marginais ainda continuam causando exatamente essa situação. Né? Exatamente. Assim, e tem, Minhoca, medidas e medidas. Até respondendo uma pergunta aqui do chat, e até parafraseando o Cássio, assim, às vezes a gente já está falando com a parede. Está falando com a parede mesmo. Hoje, eu tuitei sobre um áudio do vice-presidente do Ceará. Ele propôs no áudio fazer uma triagem prévia de quem pode ser ou não sócio-torcedor. E o colega está querendo aqui associar a questão de expulsar do quadro de sócios alguém envolvido com o episódio de segurança. Ele está dizendo que eu me entrei em contradição. O que vocês perguntarem para mim o que eu acho disso? Às vezes, assim, a sensação mais vezes que a gente está falando com a parede. E até contextualizando. Esse mesmo cidadão que propôs isso, ele tem um áudio, na época que o Ceará colocou dependentes nos seus planos de sócios mais caros, que no primeiro jogo o setor premium, que é o mais caro do estádio, lotou. E ele fez um áudio dizendo que misturou o setor premium, que ele ficou indignado com isso. Então, assim, a interpretação que ele leva de fazer uma triagem prévia de torcedores é muito diferente de excluir do quadro de sócios um torcedor envolvido quem já tem de violência. Exatamente. Porque, e tem que ser excluído. Eu acho assim, aí muita gente fala de ingresso nominal. Porra, ingresso nominal é um grande passo, é um bom passo. Mas a gente sabe que também não é a solução final, porque você compra o ingresso, você vende o ingresso. Agora, ok, se eu tenho o ingresso no meu nome e eu vendo, eu sou responsável por aquela pessoa que está indo, de certa forma. Mas nem na Copa do Mundo isso funciona plenamente, pô. Nem na Copa do Mundo isso funciona. Porque na Copa do Mundo, se eu comprar o ingresso aqui, eu chego no Catar e vendo. E ninguém pede identidade na entrada. Ninguém, nem na Copa do Mundo. Nem na Copa do Mundo. Tá? Então, assim, também não é vamos colocar ingresso nominal e está resolvido. Acho que ajuda, mas não é assim. Né? Não resolve da noite para o dia. Tá? E a questão não é nem o ingresso nominal. Acho que o ingresso nominal ele só ele impede o torcedor que já é envolvido em episódios anteriores. Eu acho que tem que ter a biometria completa dentro do estádio. Da Arena da Baixada. A Arena da Baixada tem uma média. A Arena da Baixada tem uma média de 3 prisões por mandado de prisão em aberto com a identificação biométrica. É uma média de 3 por jogo. 3 por jogo. Ou seja, o cara devendo pensão alimentícia passa nem perto. Né? Nem sabe, o cara nem sabe. Passa nem perto da. Aliás, o cara vai e cai. Deixa eu só responder essa última aqui que o Márcio colocou, né? Que ele perguntou se vale a pena regular a torcida, liberar a festa e esvaziar os sentidos de violência ou sacrificar a festa e deixar a carnificina. Para mim, eu não tenho nem dúvida. Se é para não ter festa, não libera a festa. A festa nem que seja só gritar esporte, Ceará, Fortaleza, deixa a festa ser só isso. Eu não pago pau, mesmo achando muito bonita o que uma torcida organizada pode proporcionar de festa, de cântico e tudo mais. Tapa na cara. Eu não pago pau nenhum, porque não é a torcida que está fazendo o gol. É o cara em campo, entendeu? A torcida pode fazer a festa mais bonita que for, mas a torcida ela não pode se sentir nem superior ao próprio clube. Se jogador, se treinador, se dirigente não pode ser maior do que o clube, muito menos uma torcida organizada.
muito menos uma torcida organizada pode se sentir superior, achando que a festa que ela proporciona é o coração desse clube ser o que é. Não é. Uma tapa na cara não vale festa nenhuma disso aí. Exatamente. Agora, a paixão... Cássio, só para terminar rapidinho. Conclui. A paixão que eu construí com o futebol, que o Léo, que o Pedro, que o Cássio, que o Fred, com qualquer um de vocês, eu tenho certeza que não foi por conta de um tapa na cara que você... Caramba, velho. Esse foi o motivo que eu torci para esse time. Não foi, velho. Foi um gol, foi um título, foi talvez uma festa de torcida, mas não foi a violência. E é isso que a gente tem que tirar. Então, independentemente do que a sua torcida proporciona, aquilo que você defende, você não pode, de maneira alguma, permitir que a torcida faça isso, qualquer torcida que seja. Já foi dito aqui, já fala o pessoal que chegou aqui na live agora, já está aqui 1h40, né? Depois você pode voltar, esse tema já está há bastante tempo, mas já foi falado sobre a questão do CNPJ-CPF, e que antes do CNPJ, que é a organizada em si, você tem que ir no CPF, você tem que investigar e punir as pessoas que têm essa questão. Mas o outro ponto que a gente já falou é de que a desmobilização das organizadas, elas reduzem a violência. E assim, infelizmente, para as organizadas, existem alguns exemplos práticos disso. Zerar ainda não zerou. O Brasil não permite isso ainda, infelizmente. Mas, embora tenha sido uma gestão desastrosa, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu não defendo nem um pouco a gestão, mas Arnaldo Barros, que teve de Martorelli, teve de Arnaldo Barros, a Martorelli conseguiu os resultados, mas deixou muita conta que ficou para depois, ficou claro que o Sport está hoje, mas a de Arnaldo Barros foi ruim de todas as formas. Mas esses dois presidentes, e a de Arnaldo Barros é uma das piores gestões do Sport, frisando isso, mas esses dois presidentes eles conseguiram controlar durante um tempo a Jovem. Eles proibiram, assim, por vezes, e houve uma desmobilização. No estádio, pelo menos, porque a Jovem continuou tendo seus milhares e milhares e milhares de integrantes. Mas ao não poder frequentar com 15 mil, 10 mil, com a camisa amarela, rodando a cidade, com aqueles grupos todos assim, é outra coisa. Porque a força ela vem dessa união também. Tipo, não tendo a camisa da Jovem, não tem 50 caras da camisa da Jovem. Tem 50 caras ali, um com a camisa do Sport, um com a camisa Erig, uma com a camisa do Manchester City, com qualquer outra camisa que quiser, é outra coisa. A desmobilização é natural. E isso aconteceu durante esses anos. A violência acabou? Não acabou. Mas para quem frequentava ali do Retiro, eu frequentava a porra do estádio, dá para dizer, meu irmão, foi um período de violência menor. E como é que se chegou aquilo ali? Chegou depois do Sport ser muito prejudicado no Campeonato Brasileiro de 2015. Como o Fred já lembrou aqui, perdendo o mando de campo no jogo no Paraná. De pessoas que, de repente, foram até de avião, de onde, não sei. Mas, enfim, lá no Paraná, e o Sport perdeu aquele mando de campo. Mas, antes disso tudo, querendo ou não, você tem que entender como é a lei. Porra, você não pode proibir uma camisa amarela no estádio. Porque foi o que aconteceu. Não pode ter mais o nome Jovem. Aí não era mais o nome Jovem, era uma camisa amarela com o nome Sport. Você não pode proibir essa camisa. Tá entendendo? A camisa no esporte. Aí de repente, a partir de agora é azul. Como é que você vai proibir que o cara vá com a camisa azul? Você não pode fazer isso. Ou seja, a proibição não é algo fácil de ser feito. O jovem, tanto que as jovens, as torcidas organizadas, elas nunca mais vão com o nome dos clubes delas. É sempre a camisa da Inferno Coral Santa, do Fanáutico Náutica, da Jovem Esporte. Ou seja, porque virou camisa normal, virou qualquer outra camisa. Então é simplesmente, tira aí, não é fácil. A bandeira, em vez de ser torcida jovem, vira esporte, força esporte. Mas aquela bandeira é amarela, você não pode proibir a cor, porque aí, quem proibir a cor é que está sendo idiota, né? Como assim, proibir a cor? Aí veja só, você chegar no momento, tá proibido amarelo, tá proibido rosa, tá proibido azul, é uma loucura, pô. Mas a desmobilização, ela colaborou para alguns meses de menos violência no estádio, mas não é o que resolve. O que resolve é o que não acontece. É a punição. A imensa impunidade disso tudo, que é um grande problema. Impunidade dos CPFs, não dos CNPJs. Sobretudo os CPFs. O CNPJ, ele precisa, em algum momento você chega nele, mas para chegar nele, você vai tentando, você vai atacando no sentido de investigar, né, de combater, de tentar de reprimir os CPFs, no caso, individualizando, porque o cara que bateu ontem estava com a camisa do esporte, não estava com a camisa da Jovem. Ele estava no CPF, mas a Jovem pode dizer, porra, esse cara não é da Jovem não, cara, a gente não estava lá, beleza, aí a gente vai entrar naquela conversa velha. Mas
Como é que não se pune aquele cara? Aquele cara não era para frequentar a ilha. A pena do Brasil... Fala, Minhoca. Eu vou trazer um último exemplo, até porque tem muita gente até dizendo assim, mas, pô, vocês estão debatendo uma coisa que, na prática, gente, é uma utopia. Eu acho que também está mais para uma utopia, embora é bom a gente lembrar o que aconteceu esse ano no Brasil. Aliás, fora do Brasil, né? Vários clubes brasileiros, o Ceará, Fortaleza, Flamengo, Corinthians, quando iam jogar na Argentina, o que é que acontecia lá? A torcida argentina cometia casos de racismo. Vocês lembram, né, da situação? Aconteceu demais durante esse ano. A gente que é brasileiro, a gente já está no nível de debate que a gente não aceita mais isso hoje. A gente, por exemplo, as torcidas hoje que entoarem cantos homofóbicos vai ter punição para o clube, entendeu? Cada vez mais está tentando se colocar essa situação para frente. E a partir do momento que a gente sempre tentar melhorar esse tipo de situação, é uma alternativa para melhorar. É por isso que quando você proíbe, como o Cássio mencionou, só o nome ali da torcida, ou só a cor, cara, isso não está resolvendo na prática. A gente precisa ter a mentalidade para tirar isso, porque hoje, quando o cara joga uma garrafa, ele sozinho, porque o juiz deu um pênalti que ele não é a favor, esse cara, a torcida toda vai dizer, ó, foi esse cara aqui, ó, que jogou. Porque todo mundo não quer ver o time prejudicado. E é esse o próximo passo que a gente tem que dar, de não permitir que qualquer indivíduo no estádio atrapalhe o futebol. O que aconteceu na Ilha do Retiro e no Castelão ontem foram torcedores atrapalhando o final de uma partida. 2 partidas acabaram sendo encerradas sem os minutos finais acabar. E, curiosamente, torcidas que acabaram prejudicando o próprio clube, que poderia, por exemplo, ter conseguido a vitória ainda nos minutos que restavam. Então, é esse o problema. Então, aqui, pode até esquecer Sport Ceará. Coloque qualquer outro time aí. Coloque a Luverdense, vai. A torcida do Luverdense estava lá, e aí, exatamente minutos finais, a torcida entrou. A gente estaria falando, pô, cara, que burrice da torcida atrapalhar um jogo quando necessariamente o clube precisava de um gol para tentar a vitória, pô. Então é esse o ponto principal. A gente só vai conseguir fazer se a gente, obviamente, a cada vez que passar essas situações, a gente tentar tirar essas pessoas ou cada vez mais entender que essa pessoa fique constrangida e não, como a primeira coisa que o Cássio mencionou, é o cara sentir a vontade de fazer isso. Porque ele faz o que faz, porque ele sabe que não tem nenhum tipo de punição para ele.